olhando essa máscara, eu me lembro a primeira vez que eu entrei em contato com o molde de rosto. Era no âmbito de um curso de teatro e tive a oportunidade de entrar numa oficina de confecção de máscara. E para a máscara, para teatro, você tem que tirar o molde do ator para ter uma máscara adaptada ao seu rosto. E eu passei pela experiência de ter meu rosto moldado. Eu não tinha ideia do como que era. Então deitei, naquela época a gente deitava, e de repente colocaram um gesso em cima do meu rosto. Não era atadura, era gesso mesmo. E o gesso escorria no rosto e foi uma experiência incrível, porque foi uma experiência assim, de sensação, onde eu estava totalmente observador, eu estava entregue, totalmente passiva. Eu via esse gesso escorrendo no meu rosto e de repente mergulhei dentro de mim. É como se tivesse uma faixa de gesso que me isolava do mundo externo e que me deixava entrar no meu mundo interno. Mas eu não perdia o contato com o mundo externo. Eu via o som, eu via as pessoas falando, eu sentia as mãos mexendo no gesto, mas mergulhar dentro de mim. É como se o tempo tinha ficado suspenso. Foi uma experiência que eu não consigo expressar o que ele significou para mim. Mas eu sabia que a partir desse momento, isso ia ter uma influência muito grande na minha vida. E aí eu tirei o molde, de repente descobrir a sua própria face holográfica no molde. É uma experiência indescritível. E daí eu comecei a me iniciar como um excelente artesão de máscara, a me iniciar a arte de fazer máscara, mas sempre com o molde das pessoas. Claro que eu fiz um monte de máscara para o teatro, máscara de pássaro, máscara de personagem, comédia de arte, que não tem mais nada a ver com esse molde mortuário. Mas dentro, ele é feito a partir desse molde. E a máscara vive a partir do rosto do ator. E essa experiência, depois, quando comecei a fazer máscara para teatro, eu vi o impacto que tinha nos atores que eu precisava moldar o rosto. Sempre foi uma experiência para essas pessoas singular, indescritível, maravilhoso. Aí eu acho que essa primeira experiência que eu tive, de repente eu vi elas se multiplicando a partir de todos os moldes de rosto que eu fiz ao longo da minha vida. Começou com um ator, mas depois foi para outras pessoas, depois quando eu passei a ensinar a arte de fazer a máscara. Então, o molde do rosto se chama molde mortuário. Ele dá um impacto interno que talvez está na interface entre vida e morte. Difícil falar de um trabalho que a gente fez tão de forma intuitiva, mas eu acho que no início do trabalho tinha essa ideia de integrar o oposto feminino, masculino. Então eu tinha dois rostos,
um masculino, um feminino, e a ideia do ovo nasceu do fato que o ovo contém tudo, né? A potencialidade. Porque o ovo também parece que é o início de tudo. Aí eu trabalhei essa ideia, como integrar o masculino e o feminino dentro de uma unidade representada pelo ovo. Então foi muito teste e pouco a pouco começou a emergir a ideia também do rosto interno. No molde tem um rosto interno e um rosto externo. Tem a ver um pouco com a ideia da máscara, porque a máscara contém a dualidade. Tem o dentro e o fora, o que você mostra, o que você esconde, o que você não quer deixar ver e o que na realidade você, querendo esconder, você mostra. Então todo esse jogo de luz, sombra, está contido na máscara, na simbologia da máscara. Então, quando você faz um molde, você tem um molde negativo e você tira um positivo. Então, esses dois moldes se encaixam. E como você faz encaixar dois rostos totalmente diferentes? Trabalhei com esses dois rostos de tal maneira que eles pudessem continuar a ser diferentes, não se fundir um no outro, né? Não perder a sua face original, mas pudesse se encontrar, superando essa oposição, essa grande diferença que tem entre o masculino e o feminino. Talvez seja o nosso grande desafio, e poder integrar hoje em dia o que é diferente, sem perder a originalidade de cada um. Então, pouco a pouco foi se multiplicando as possibilidades desses rostos, porque um rosto também ele pode se dividir. Aliás, uma pessoa pode se dividir entre os diferentes papéis que ele tem. E daí, com todos esses desejos de ser boa, frente a tudo e todos, vai se fragmentando e se perdendo. Tem tanto rosto que não sabe mais qual é a sua face original. E vai se perdendo um pouco, né? Mas também, através de toda essa experiência, vai se encontrando, vai se descobrindo e vai vendo que de repente ela é feita de muitas facetas. E aí eu acho que nesse trabalho eu exploro as facetas. A faceta do mesmo rosto, que se encontra com as facetas de um rosto diferente e oposto, né? Feminino, masculino. Aí essa variação de rosto, essas variações de facetas, procurei ter uma base, e a base foi um quadrado, então tinha esse ovo, essa potencialidade em forma de ovo numa base quadrada, que é a realidade, né?
Quando eu vi e conheci esse material alginate que reduz e se deforma quando ele seca, explorei esse material para trabalhar o rosto humano, os moldes das pessoas, que eu continuo moldando. Por outras artistas, o material-prima é a tela, a fotografia, a argila. Para mim é essencialmente o molde do rosto das pessoas. É um material fascinante e cada rosto eu reconheço. Eu sei a história de cada um desses rostos. Então eu acredito que ainda tenho muitas máscaras a descobrir, muito trabalho a fazer a partir de um rosto, do molde de um rosto. Mas tenho na etnologia uma fonte imensa de inspiração. O rosto humano foi uma fonte de inspiração para toda a cultura. É muito ligada a ritual de nascimento, de morte, presente em todos os momentos importantes da vida cultural e social. E você encontra essas máscaras em qualquer parte do mundo.